O artigo 142 da Constituição Federal, que fala sobre a defesa do Estado e das instituições democráticas, deixa claro que as Forças Armadas são as instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana representam os valores sociais que devem prevalecer no sentido de que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição Federal. Magnanimidade da honra. Quem será que vai chegar à frente da decisão sagrada da honra, da independência, da coragem, do desenvolvimento do bem contra o mal, do patriotismo e da consciência pública nos exatos termos da equidade, do direito e da justiça? O Tribunal de Contas da União ou o Tribunal Superior Eleitoral? Quem será? Esta é a pergunta que o programa Direito e Justiça em Foco faz. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e este é o teu país. Vivemos uma das maiores crises políticas já enfrentadas no Brasil. Aumentou o número de políticos envolvidos em escândalos de corrupção. A presidente alcançou o pior índice de popularidade em seu governo. De acordo com a última pesquisa, 9% dos entrevistados consideravam o governo Dilma como ótimo ou bom, e 21% dos entrevistados avaliam o governo como regular. E a maioria dos entrevistados, 68%, classificam o governo como ruim ou péssimo. Hoje recebemos o advogado Antônio José Ribas Paiva para esclarecer quais as atitudes que devem ser tomadas para restabelecer a ordem no país. Pós-graduado em Direito Econômico pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, palestrante e conferencista na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, presidiu a União Nacionalista Democrática, fundou e presidiu a Associação Nacional de Proteção às Vítimas de Explosões e Desabamentos, fundou e preside a Associação dos Usuários de Serviços Públicos, fundou a Associação de Parentes e Amigos das Vítimas de Acidentes Aéreos. Seja bem-vindo, Dr. Paiva. Obrigado. Quero agradecer a oportunidade de externar o meu pensamento aqui no seu programa. O seu pensamento é excelente e nós fizemos questão de convidá-lo novamente para que a gente pudesse ter uma visão mais realista do que está acontecendo no nosso país hoje, atualmente. Não é? Muito obrigado por ter vindo. Ora. Primeiramente, eu queria que você informasse ao telespectador o que é intervenção constitucional. Intervenção constitucional, doutor Laurelli, é um instrumento político da nação para preservar a democracia. E deve ser utilizado sempre que houver uma relativização do poder do Estado que leve a um vácuo político institucional, por vários motivos, entre os quais a perda de legitimidade dos governantes. Então, a nação da qual
emana o poder do Estado, ela tem o dever de intervir politicamente, e a Constituição prevê isso no artigo 142 e no artigo 1º, através de seus representantes, para repescar a democracia. Porque o esboroamento das instituições compromete a democracia, que é a segurança do direito. Sim. E no momento em que o governante, ou digo, os governantes passam a agir de forma ilegítima e até criminosa, a nação precisa de intervir. É por isso que o legislador constitucional estabeleceu de forma professoral e a intervenção política da sociedade através de seu representante, no caso, que são as Forças Armadas, que são representantes da nação. Eles são instrumentos do Estado, mas representam a nação, assim como o Ministério Público e as outras profissões de Estado, são representantes da nação. E as Forças Armadas intervêm representando a nação brasileira para salvar a democracia quando os instrumentos institucionais, os mecanismos deixam de atuar. Sim. No meu caso. Sim, eu entendo perfeitamente e o telespectador também está entendendo. Mas e daí? As Forças Armadas estão acomodadas nos quartéis e não fazem absolutamente nada, tendo em vista o acúmulo de problemas existentes no nosso país? Corrupção atrás de corrupção. Sabemos perfeitamente o que está significando isto para o povo brasileiro. Por que as Forças Armadas, então, não saem dos quartéis e tomam uma posição de acordo com o seu raciocínio, que é lúcido, perfeitamente lúcido? Pois não. Não é? Por que elas não fazem isso? Veja, este instrumento político direto da nação, ele se justifica quando não existem outros meios para preservar a democracia. Sim. Nesse momento, as Forças Armadas deverão cumprir o seu dever de ofício. Por quê? Porque toda a cadeia sucessória institucional está comprometida com os crimes que vieram a lume. Sim. Petrolão, Mensalão. Claro. Todas as campanhas políticas foram financiadas com dinheiro do peculato. Não é? Isso aí não causa muita espécie, porque os atuais políticos, muitos deles de origem guerrilheira, dos anos que eles chamam anos de chumbo, mas que eram anos de algodão perto do que eles estão fazendo com a população brasileira hoje. Sim. Não é? Eles se apropriavam de meios, não é? Assaltavam bancos e tudo, para financiar a revolução deles, que era deles, não era da nação brasileira. Sim, claro, deles. E hoje que eles estão, grande parte deles está no poder, eles se apropriaram dos dinheiros públicos para financiar o seu projeto de poder. É só uma sequência do que já fizeram, não é novidade. Eles não inovaram. Os políticos brasileiros sempre tiveram essa tendência de apropriação de meios públicos, mas agora está insustentável, porque eles resolveram pegar tudo. Não é? Eles formam um pareado medieval em que os pares do reino podem tudo. Não é assim. É engraçado, porque o nosso país, felizmente, é rico. É um país em abundância. Claro. E eles já, entre aspas, tomaram quase tudo. Tomaram quase tudo. E ainda o país está aí, firme. Eu acho que é o momento, não é, ideal para que essa posição que você hoje ostenta se concretize rapidamente. Sem dúvida. Porque assim nós não vamos perder esse resto, não é, que ainda está aí. Segundo estimativas, essa chamada Nova República, de 85 até agora, Sim. ela se apropriou de um PIB do Brasil, que são 3 trilhões de dólares. Muito bem. Paiva, hoje eu citei no editorial o artigo 142 da Constituição Federal, e você já falou dele, mas é por esta norma constitucional que se baseia, então, a intervenção? É porque o 142, ele estabelece a destinação das Forças Armadas, entre as quais é a garantia dos poderes constitucionais. Sim. Quando os componentes vivos
dos poderes constitucionais prejudicam o funcionamento desses poderes, as Forças Armadas têm que cumprir a sua destinação e intervir em nome da sociedade, que são representantes de força da nação brasileira. É isso que tem que ser feito. Não há outro caminho, eu repito, porque toda a cadeia sucessória institucional está prejudicada. Não basta tirar o presidente da República, como fizeram com o Collor e nada adiantou. Que quem substituiria a presidente da República no impeachment? O vice. O vice-presidente também tem seus problemas. O presidente da Câmara está sendo processado. O presidente do Senado... Atualmente, você diz, né? Exatamente. Está sendo processado criminalmente também. E o pior não é isso. Todas as campanhas políticas foram financiadas com dinheiro de peculato. Então, além de tudo, é um crime eleitoral. Sim. O menor, né? Que é o crime eleitoral. E tudo isso prejudicou demais a população. Por quê? Porque você não tem saúde, não tem educação, não tem segurança pública. E as pessoas morrem nas filas dos hospitais. Aqueles que têm câncer não têm o tratamento adequado. O tratamento tem sido a amputação quando eles poderiam salvar a rigidez física das pessoas. É verdade. E você vê notícia todo dia, gente morrendo nas portas dos hospitais, fora os 3 milhões de assassinatos ocorridos de 85 até hoje. Porque os índices estatísticos, eles consideram apenas aqueles que morrem no local. Os que vão para os hospitais entram em outra estatística, que é a lesão corporal seguida de morte. O depois, né? Então nós temos cerca de 3 milhões de assassinatos nessa nova república sem qualquer providência. Não existe política de segurança pública. Política é o que fazer. Nem em São Paulo existe? Não existe. Em São Paulo não existe política de segurança pública. A política de segurança pública, que é o que fazer, né? Sim. Eu peço licença para definir política. Política é a decisão do que fazer por quem tem o poder necessário. Quem tem poder necessário constitucionalmente é o governador do estado. No Brasil, os governadores dos estados não estabelecem políticas claras de segurança pública. Sim. Eu acredito que haja um imbricamento com o crime na arrecadação para as campanhas eleitorais. Então a nossa democracia é fragilizada de início, já no processo político partidário eleitoral. Bom, já que nós tocamos em São Paulo, eu gostaria que você explicasse também ao telespectador o que está movendo um interesse atual do tocante lá, se não me engano, em 2006, que fizeram um acordo com a outra parte do mundo, ou seja, os criminosos. Você pode mais ou menos definir isso, não? O seguinte, por falta de política de segurança pública, quando houve aquela onda de violência que vitimou num dia mais de 800 pessoas, sim, o governo do estado foi pedir apoio ao presidiário Marcola para que ele sobrestasse aquela onda de violência. E isso está nos jornais, né? Inclusive o depoimento de um delegado de polícia. Isso é público. É público. Então isso é uma vergonha. O que é isso? Isso é relativização do poder do Estado, que é um sintoma de vácuo político institucional. Porque o poder do Estado é o poder máximo que tem. Inclusive o Estado detém, né, o monopólio da violência para quê? Para proteger a ordem pública, que é o patrimônio jurídico mais importante para a sociedade. Porque sem a ordem pública você não tem garantia de vida. Esse é o nosso grande problema. E o Estado demonstra fraqueza, então, né? Quando... Não é fraqueza, é vácuo político institucional. Não só o vácuo político institucional, mas também fraqueza, porque ele vai buscar exatamente o outro lado, não é? Para se aliar e fica uma situação insustentável. Não é? Bom, qual é o sintoma mais visível desse vácuo político institucional? É quando você tem ilhas de zonas liberadas, certo, em que o poder do Estado não atua. Vou exemplificar. Acampamentos de sem terra, nas cadeias e também nas favelas, em que a favela vive do crime. Infelizmente, a realidade é essa. E isso é a desagregação do Estado.
E que, em razão disso também, nós temos, como nação, de intervir constitucionalmente para aprimorar as instituições e garantir a verdadeira democracia, que é a segurança do direito. Muito bem. Doutor Paiva, eu gostaria que você informasse aqui o nosso querido telespectador como seria a intervenção constitucional e quem faria esta intervenção. Bom, a intervenção constitucional, como eu já disse, é a intervenção da nação para garantir a democracia através das Forças Armadas que agem em seu nome, por representação, assim como o Ministério Público representa e outros órgãos de Estado também, a própria polícia, o judiciário, representam a sociedade, a nação, no exercício do munus público. Como seria feito isso? As Forças Armadas, que constitucionalmente devem garantir os poderes constitucionais, estando esses poderes em perigo, eles devem afastar os governantes, nomear uma junta governativa, que eu até sugeriria... Fechar o Congresso Nacional também? Não diria fechar, suspender os trabalhos legislativos para aprimorar a legislação e as instituições e, subsequentemente, convocar eleições gerais, em que não participariam, é lógico, os culpados pela instabilidade institucional que nós estamos vivendo. Certo. Então nós teremos gente nova na política e novos mecanismos garantidores da verdadeira democracia. Tudo certo. Pela democracia, porque senão a vida do cidadão perde a razão de ser. Claro. Eu quero aqui parafrasear o Machado de Assis, Sim. em que ele dizia o seguinte, que não existe felicidade pública que justifique um drama particular. Sim. Ou seja, o grupo, nação, tem que estar em equilíbrio com o interesse individual, porque o homem é criação de Deus. Ele não pode ser desprezado, massificado. Claro. E eu quero acrescentar ainda que o drama do século XX foi o pluralismo que desprezou o ser humano, o indivíduo. E nós temos que, no terceiro milênio, aprimorar isso, acabar com esse pluralismo e valorizar o homem, o indivíduo, que é a criação de Deus. Certo. E compõe a nação e compõe a sociedade. Essa valoração é bastante importante. A humanidade ela tem que ser valorizada e é o homem, é um indivíduo que deve ser valorizado. Muito bem. Você tocou aí no MST. O que me preocupa é o seguinte. Se houver uma intervenção constitucional, nós sabemos muito bem, e até o Lula já declarou isso, que o MST, parece que foi ele que declarou, que o MST é uma força e pode ser entendido também como o Exército Vermelho do Lula. Gostaria de saber se o MST poderia interferir em favor desses que estão aí sustentando esse poder maléfico no Brasil. Veja, eu tenho que retornar um pouco para esclarecer isso. O Che Guevara, ele foi morto na Bolívia porque ele contava com o apoio do campesinato para a Revolução. Sim. E não teve isso. Porque os agricultores na Bolívia estavam satisfeitos com a sua vida, produzindo comida e tudo bem, e não deram apoio a ele. Estavam em paz, vivendo em paz. Estavam em paz. No Brasil, eles resolveram criar artificialmente um apoio à guerrilha, usando a reforma agrária para criar acampamentos que seriam o futuro apoio guerrilheiro da Revolução do Campo para a cidade, que é maoísta. Então eles, como lá não deu certo, tentaram criar aqui. Mas ainda não tem sucesso, porque o camarada, quando ele ganha o seu pedaço de terra, ou ele vende, põe o dinheiro no bolso e vai gozar a vida, ou ele fica satisfeito, quieto e não quer ser guerrilheiro. Ele não quer levar tiro nem dar tiro em ninguém. Então, realmente, o MST é uma tentativa fadada ao insucesso do Lula e da esquerda latino-americana para tentar a guerrilha de tomada do poder absoluto e criar a URSAL, né? Que é a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. É isso o objetivo. O que me preocupa é Foro de São Paulo. Sim, o Foro de São Paulo, bastante preocupante. Mas o que me preocupa mais ainda é que o Stedley,
esteve recentemente na Venezuela e conclamou o povo venezuelano a ajudar, a invadir ao Brasil e ajudar esses que estão aí, como que dizendo o povo brasileiro. Não, não é o povo brasileiro, ajudar os comunistas. Esses que são detentores do poder comunista no país. Você sabe disso. Então, esta é uma preocupação muito grande. Essa conclamação porque você sabe que o Stedley é o chefe do MST. Não, ele existe porque o governo é simpático à Revolução Comunista no Brasil. O que isso é uma inconstitucionalidade. Isso já seria motivo para o tal do impeachment ou a intervenção constitucional. Por quê? Porque nós queremos democracia. Claro. Nós não queremos ideologia. Claro. E o seu Stedley, ele é um agente transnacional no Brasil. Ele não é... porque ele é um homem culto, ele é um economista. Ele é culto, ele é um homem então, culto. Ele mais do que ninguém sabe que o capitalismo de Estado não é solução, porque ele despreza o empreendedorismo individual. E o capitalismo, tanto de Estado como privado, ele precisa da inteligência das pessoas. E o comunismo esteriliza a inteligência social. Muito bem. Doutor Paiva, eu tenho uma pergunta a fazer que é bastante intrigante. Eu vou fazê-la agora para que você, então, responda no próximo bloco, porque eu estou me aproximando do tempo para chamar o intervalo. Então, a pergunta é a seguinte. A presidente Dilma, enquanto se mantiver no Planalto, é a comandante suprema das Forças Armadas. Então, se ocorrer intervenção constitucional, não seria um ato indisciplinar sujeito a uma punição? Essa é a pergunta que eu faço a você. Agora, vamos para um intervalo e depois, então, nós retornaremos para que você faça essa gentileza de responder à pergunta e ao telespectador. Tá bom? Com muito prazer. Você aguarde. Logo, logo retornaremos.